Salve, salve, pessoinhas! Bom, voltamos para mais uma aula de domótica, onde hoje nós vamos novamente ver alguns sensores. Hoje, os sensores serão em sensores de movimento, tá? Talvez esse daqui seja o último, porque tá acontecendo da gente já ter aí diversos sensores e a gente precisa, de certa forma, aplicar esses sensores. Então, vou tentar fazer com que este daqui sejam os últimos sensores, mas depois disso a gente verifica as aplicações reais aí de alguns desses equipamentos. Bom, sensores de movimento. Sensor de movimento significa que a gente vai detectar movimento, né? Uma mudança de alguma posição, de algum estado, de algum objeto aí, de alguma pessoa, e enfim. Ou seja, vamos detectar essa nossa pessoa, esse nosso objeto se movendo, andando, voando, onde quer que seja aí essa mudança. E se eu estou falando de mudança, mudança de estado no tempo, então esse estado poderia ser qualquer coisa. Por exemplo, o primeiro aí que eu vou mostrar para vocês são os sensores de distância. Afinal de contas, se a gente está detectando uma variação da distância de algum objeto com relação a outro objeto, então variação de distância, se essa variação de distância acontece no tempo, então mudança de posição, mudança de distância no tempo é velocidade. Ou seja, podemos aí utilizar aqueles nossos sensores ultrassônicos, ópticos, também os radares, todos esses para fazer a detecção de velocidade, né? Então, basicamente, usando essa fórmula aí, né, velocidade é a variação da distância no tempo. Se a gente tem uma mudança de distância, a gente tem a velocidade. Só que além disso, nós conseguimos também usar especificamente o ultrassônico de uma forma diferente. Olha só, nós podemos utilizar o que a gente chama de efeito Doppler para detectar movimento. Então vamos supor aí uma pessoa que está andando pela casa. Olha, se eu consigo detectar essa pessoa a partir de, por exemplo, o que ela está falando, eu vou ter aí informações que vão chegar em tempos diferentes, né? Baseado aí no movimento dessa pessoa. Ou ainda, se a gente tem aí casos mais fáceis da gente perceber, algum carro de polícia, carro de ambulância, que está se deslocando na rua, por exemplo, você vai conseguir perceber com uma melhor qualidade esse efeito Doppler, que é, de repente o carro está vindo aí com um som mais agudo e depois ele se torna mais grave, né? A mudança aí de formato dessa onda a partir do efeito Doppler. Bom, outra possibilidade que a gente tem de fazer a medição de velocidade é também a partir de duas informações diferentes, duas formas distintas aqui que eu mostro para vocês. Uma delas é o campo de movimento, que vai fazer um pouco mais de sentido para vocês aí ao medir a velocidade. E também tem a outra possibilidade, que é o fluxo óptico, que muitas pessoas aí imaginam meio que ignoram, mas é uma fonte muito importante da gente detectar velocidade também. Então, campo de movimento, ele vai estar aí colocando alguns vetores de velocidade em cada ponto de uma imagem que a gente tiver. Já no caso de fluxo óptico, a gente vai detectar algo que vai estar associado à luz, a brilho, por exemplo, desse nosso objeto. Então vamos lá, vamos tentar ver esses dois formatos com um pouco mais de detalhe. Bom, como eu havia falado, né, campo de movimento, ele vai precisar pegar aí diversas imagens
que estão variando no tempo, né? Elas vão indicar alguma mudança no tempo e a partir dessas mudanças, por exemplo, de objetos que a gente tem dentro dessa imagem, nós conseguimos indicar vetores, indicar coisas que estão apresentando uma mudança. E a partir dessa mudança, nós conseguimos ter então a ideia de movimento. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo disso daqui. Olha só, o que eu fiz? Eu peguei uma imagem, eu quadriculei ela todinha e isso daqui eu coloquei algum sensor, algum equipamento que detecta calor. Basicamente, um sensor de calor aqui para verificar cada um desses quadradinhos. E o que acontece? Uma pessoa se deslocando aqui dentro dessa minha imagem, eu consigo perceber que os pontos de calor dessa pessoa estão mudando. Olha, se os pontos de calor estão mudando de imagem para imagem, então com certeza eu consigo falar que existe aí uma pessoa ou uma coisa, um objeto que está variando aí esse nosso calor nessa nossa imagem. Se está variando, então a gente com certeza consegue indicar o movimento desse objeto, dessa pessoa ou dessa coisa. Essa daqui então é uma das possibilidades de fazer essa detecção a partir do campo de movimento. Outra possibilidade aí, a gente pode pensar em diversas formas, mas tudo está relacionado a, olha, existe diversas imagens que estão em sequência e a gente vai conseguir perceber alguma parte, né, dessa nossa imagem se deslocando. Se existe esse deslocamento, nós conseguimos colocar em cada um desses pontos, por exemplo, ou por exemplo, que acontece em muitos videogames, verificar a articulação e olha, essa minha articulação está mudando no espaço. Então, se ela está mudando, a gente tem o movimento. Bom, a outra forma é a partir de fluxo óptico. Então, fluxo óptico vai descrever aí movimentos relativamente sutis que talvez a gente não conseguisse perceber a partir aí desse nosso movimento, né, daquele movimento que a gente viu nos slides anteriores. Então, como que esse fluxo óptico vai conseguir detectar o movimento e principalmente movimento de objetos ou coisas que não são tão regulares assim? Olha só o que a gente tem de exemplo. Eu mostro para vocês aqui um peão. Vocês conseguem perceber facilmente, né, que esse peão estaria aí em movimento. Só que detalhe, ele não tem muita modificação no espaço aí, no tempo. Ou seja, para um equipamento, para um sistema aí de domótica, por exemplo, seria extremamente difícil perceber esses pequenos movimentos que esse peão vai estar descrevendo no tempo. Então, como que é uma forma que a gente pode fazer? Olha, vocês conseguem perceber que a partir de uma escala de cinza, por exemplo, existe aí algumas pequenas variações, algumas variações relativamente sutis. Então, um sistema, por exemplo, domótico, ele vai conseguir perceber também esses brilhos que são diferentes aí nesse nosso peão. Então, se ele percebe esse brilho a partir de cada face do peão aí diferente, então ele vai conseguir perceber que esse nosso peão está em movimento. Bom, a partir do brilho é uma das formas, porque eu posso também falar para vocês, olha, esse brilho aqui, ele está igual em todas as posições desse nosso objeto. Mas como é que vocês conseguem perceber que ele tem movimento? Olha, o movimento está a partir das cores.
que cores também é uma forma que esses nossos sistemas vão conseguir perceber esse movimento dessas coisas. E olha, essa bola aqui, ela é bem redondinha, bem bonitinha, né? Então, a única forma que um sistema conseguiria detectar o movimento neste caso é a partir da cor. Bom, perceba então que desses 4 exemplos aí que eu passei para vocês, todos eles vão estar associados a uma mesma coisa, a um mesmo equipamento, que são câmeras. Bom, por que eu falo de câmeras, né? Se a gente precisa detectar imagens em sequência, detectar fluxos de variações de imagens, então a gente precisa captar aí diversas imagens, que é exatamente o que a câmera faz. Ela pega diversas imagens, ela vai gravar imagens em sequência e a partir dessas imagens nós conseguimos detectar aí, perceber se existe um movimento ou não nessas nossas imagens. E aí, como eu mostrei também, a câmera ela pode ser preto e branco, ela pode ser colorida, ela pode ser uma câmera que detecta infravermelho para, por exemplo, detectar o calor e assim por diante. Temos diversas possibilidades aí no mercado. Basta também, novamente, né, usar a criatividade para conseguir desenvolver esse seu sistema. E, para exemplificar, como já é de praxe, né, onde que a gente consegue aplicar esses sistemas aí relacionados a movimento, né? Algo que vai ser também estudado mais para frente, que são sistemas de segurança que tem muito relacionado, muito a ver aí com a domótica, né? Também controles de presença para perceber se tem alguma coisa, se tem algum movimento, se eu preciso ligar uma luz, por exemplo, outra coisa relativamente comum aí, e também alarmes, né? Seja alarme de um carro, seja alarme de uma casa, tudo isso demanda de detectar movimentos. Beleza? Bom, esses daqui são os nossos exemplos de sensores de movimento. Vamos lá. Detalhe, né, que existem diversos outros sensores. É relativamente fácil vocês pegarem aí a utilização de cada um desses sensores, mas para não ficar muito extenso nossa aula, a gente analisar diversos sensores, eu deixo para vocês também buscarem por novos métodos, por novas soluções, para vocês também conseguirem aplicar na casa de vocês, na empresa, onde quer que vocês tendam a utilizar a domótica. Beleza? Bom, salve a todos, vamos lá. Na próxima aula vamos adquirir outros conhecimentos. Valeu, gente!